testar mais uma vez aqui, para ver se eu consigo entrar. Ah, tá aqui, entrou. Então, venho aqui. Eu tentei colocar o material no WhatsApp, mas não funcionou, porque ele é muito grande. Aí, ó, ultrapassa o limite. Então, vou colocar agora na pasta. Drives compartilhados. Introdução. Vou criar a pasta aqui. Aula 05, 06, 20, 21. Criar. 5/6, vou fazer o upload. Cinco do 6, vou colocar tudo isso aqui. Além disso, vou colocar lista de exercícios também, fazer upload de arquivos. Lista 3, pronto. Bom, então, deixa eu ver, cadê o nosso cronograma? O cronograma está aqui, é o cronograma que foi aprovado lá no curso. Então, segundo o cronograma, hoje, dia 5, é a última aula, né? Aí depois tem a prova no próximo sábado. Isso daqui é o que, até onde eu sei, é o que está valendo, tá? Então, o que falta a gente ver é essa parte aqui de gravitação, campos elétricos e campos magnéticos. Tá? A hidrodinâmica, que eu acho que, como não tem no livro, eu acho que a gente pode passar, porque não tem tanta importância assim, é mais complicado, mais para a física mesmo. Tá? Bom, então, essa lista de exercício que eu fiz, cadê ela? Essa lista é que eu vou usar para fazer a prova. Essa aqui e uma outra lista que eu ainda não criei sobre eletricidade, magnetismo e gravitação. Tá? Ou seja, realmente foi falta de tempo. Eu consegui acabar essa lista aqui hoje, sei lá, 1h30 da tarde. Né? Porque tem que fazer desenhos, não sei o que mais. Então, só consegui acabar ela hoje mesmo. Era para ter acabado no final de semana passado. E a outra lista sobre gravitação, campo elétrico e campo magnético, eu vou tentar fazer o mais rápido possível para colocar para vocês, para usar também como base para construir a prova. Agora, por falar em prova, alguém vai precisar fazer essa prova, Eliana? Eu não sei. Ou ninguém vai fazer a prova porque todo mundo passou, eu não sei como é que está a situação. Eles são obrigados a fazer prova ou não? Oi, professor, boa tarde. Oi, boa tarde. Eles são obrigados, sim. Ah, tá. Tem que fazer as 3 avaliações, porque se não fizer uma das avaliações, acho que o sistema já rejeita lá. Então, tá. Todas as 3. Então tá. Então eu tenho que fazer mais uma outra lista o mais rápido possível. Vamos lá. Então, vou... Pode até tirar 0, hein, professor? Oi? Pode até tirar 0, hein? Mas tem que fazer. Tá. Isso aí eu já não sei, que era o negócio da aula. Bom, então tá aqui a lista, eu vou usar para construir a prova, e essa outra lista de eletricidade, magnetismo e gravitação. Agora eu volto aqui para o material, esse que eu acabei de colocar aqui na pasta, na nossa pasta, cadê? Tem a lista, está aqui,
e o resumo do Física Conceitual está aqui. Então, vamos passar para a parte de eletricidade, de eletrostática, basicamente. Tá? Tem uma parte histórica que eu vou pular, e a questão é assim, nesse nível que a gente está, tipo Física 1, Fundamentos, a gente vê 3 tipos de interações principais entre a matéria, entre pedaços de matéria. É o campo elétrico, campo magnético e campo gravitacional. Tá? Esses campos estão associados às forças, força elétrica, força magnética e força gravitacional. Depois numa outra etapa, o campo elétrico e o campo magnético vão se juntar, aí vão formar o campo eletromagnético, e vai ser separado da força do campo gravitacional. Tá? E hoje, na natureza, a gente só conhece esses 4 tipos de interação, que é eletromagnética, gravitacional, fraca e forte, sendo que essas interações fraca e forte, elas atuam lá dentro do núcleo atômico. Então, são forças que não têm uma comprovação direta assim, na nossa realidade. Para a gente pode simplesmente esquecer essas forças fraca e forte. Para a gente, nas nossas experiências cotidianas, né? Ou seja, na verdade, se não fossem essas forças, o nosso universo simplesmente não existiria, porque os átomos não seriam estáveis, né? Ou seja, elas são forças importantíssimas, a fraca e a forte, só que a gente não precisa se preocupar com elas agora, nesse nível, tá? Só se alguém fosse estudar o interior do núcleo, alguma coisa do tipo. Tá? E aí a gente fica só com eletromagnetismo e gravitação. Tira a fraca e a forte. E a parte do eletromagnetismo a gente divide na parte elétrica e na parte magnética. Por isso que o nome foi eletromagnetismo. Tá? E aí, por motivo didático, a gente estuda primeiro as interações elétricas, depois, separadamente, elétrica, magnética e gravitacional. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com eletrostática, ou seja, são cargas em repouso. A gente não vai estar preocupado com cargas elétricas em movimento, que seria a eletrodinâmica, a gente não se preocupa com isso. Vamos pensar só nessas cargas elétricas paradinhas, para não complicar, né? Porque senão o negócio... Deixa eu ver aqui. Vou fechar isso. Bom, então, como falei, força eletromagnética, força gravitacional, força forte e força fraca. A força forte e a fraca só dentro de núcleos atômicos ou entre outras partículas subatômicas. Então, ela não tem muita verificação na nossa experiência cotidiana. Aí sobra só gravitacional e eletromagnética. E aí a gente separa a eletromagnética na parte elétrica e magnética, só por motivo didático, né? Porque é mais simples. E aí, essas 3 forças, a elétrica, a magnética e a gravitacional, elas têm comportamentos diferentes. Ou seja, quando eu junto 2 pedaços, por exemplo, de metal, eu posso observar um comportamento devido à força elétrica, eu posso observar outro comportamento diferente devido às forças magnéticas e outro comportamento diferente devido às forças gravitacionais. Então, essas forças elas têm características bem definidas, a gravitacional, elétrica e magnética. Tá? Elas são bem definidas e diferentes umas das outras nessa parte do comportamento. O que acontece? Tá? E aí, só para seguir o livro aqui, a gente vai começar com com a força elétrica. Tá? Então, essas forças elétricas elas vão aparecer
entre materiais diferentes, e aí, experimentalmente, a gente vê que fazendo experiências de laboratório, a gente pode dividir os materiais em três classes, assim. Aqueles eletricamente neutros, os eletricamente positivos, com carga positiva, e os com cargas negativas. Tá? São três comportamentos dos materiais com relação à carga elétrica. Então, aqui a gente separa esses materiais naqueles que têm carga elétrica positiva, aqueles que têm carga elétrica negativa e aqueles que têm carga elétrica nula. Vou já colocar aqui a simulação do FET para a gente ver aqui, por exemplo, um exemplo de comportamento elétrico, da eletrostática. Esse comportamento que eu vou mostrar aqui, a gente não observa com as cargas magnéticas, nem com a gravitação. Tá? Então, esse tipo de interação aqui, que é a interação elétrica, a gente pode dizer que ela surge entre cargas elétricas. Tá? O que são essas cargas elétricas? É um pedacinho de matéria, por exemplo, essas bolinhas aqui vermelhas e as bolinhas azuis, que apresentam determinado comportamento com relação a essas interações elétricas. Tá? Ou seja, seguindo esse tipo de coisa aqui, não pode ser explicado pelas cargas magnéticas, que são os polos magnéticos, nem por interações gravitacionais. Então, a gente observa com as cargas elétricas, assim, a gente pode pegar um material, por exemplo, esse balão aqui, tá? Ou essa blusa, esse suéter, e dividindo ele em pedaços cada vez menores, tá? Aqui, por exemplo, com um balão, até chegar em uma dessas bolinhas vermelhas ou bolinhas azuis. Tá? Experimentalmente, no laboratório, a gente pode fazer essa experiência, na verdade, foi historicamente o que foi feito, de separar um jato de um óleo. Então, a gente pega, tipo esses sprays de álcool gel, álcool, alguma coisa assim. Quando a gente aperta aquilo, sai um spray, que são pequenas partículas do líquido. E aí, aqui é a mesma coisa. A gente vai ter pequenas partículas que a gente vai poder ir dividindo, por exemplo, esse balão, em pedaços cada vez menores, até chegar nessas bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, que são as cargas elétricas. Tá? Aí, quando a gente tenta dividir uma bolinha dessa azul, a gente não consegue. Então, nós chegamos no menor pedacinho da carga elétrica. Tá? Ou a vermelhinha é a mesma coisa. Então, a gente pode separar, cortando assim, imaginariamente, essas bolinhas azuis das bolinhas vermelhas. Estou enchendo o balão de bolinhas azuis. Tá? E aí, quando a gente separa essas bolinhas, as bolinhas azuis das bolinhas vermelhas, a gente vê esse comportamento que está aqui. Tá? Se eu tento pegar duas bolinhas e elas se separam, a gente diz que essas duas bolinhas têm cargas elétricas de mesmo sinal. Quais são os sinais da carga elétrica? Positivo ou negativo? Tá? Então, esse balãozinho aqui, as bolinhas azuis, elas se repelem. Quando eu tento chegar a bolinhas azuis, ela espanta, entre aspas, outras bolinhas. Então, essas bolinhas azuis, elas se repelem. As bolinhas vermelhas entre si também se repelem.
Ou então a gente chega uma bolinha perto da outra e aí a gente vai ver uma atração. Tá? Quando a gente vê a atração, a gente diz que elas têm cargas diferentes. Tá? Então, quando a gente pega esses pedacinhos de matéria, ou eles vão se atrair, como está aqui, ou eles vão se repelir, como está nesses dois exemplos aqui. Quando eles se repelem, significa que eles têm cargas de mesmo sinal, ou seja, as duas são positivas ou as duas são negativas. Então, isso é uma situação de quando elas se repelem, ou elas vão se atrair, e aí quando elas se atraem, eu digo que tem uma positiva e outra negativa. Tá? E com isso a gente divide esses menores pedacinhos de carga em cargas positivas e negativas. Tá? Então, vamos aqui. Passando para baixo. Então, e aí, uma vez que a gente separa essas bolinhas e dá nome para elas de positivas e negativas, a gente começa a entender a interação entre as forças, ou começa a interação entre corpos, por exemplo, entre o balão e a blusa, ou entre esse balão e a parede, a gente consegue explicar esse comportamento de atração ou de repulsão através desses conceitos de eletricidade. Ou seja, basicamente no nosso cotidiano, praticamente, sei lá, 90 e poucos % o que a gente observa são interações elétricas. As magnéticas é só quando tem um ímã ou eletroímã por perto, ou um campo magnético externo por perto. Mas essas interações elétricas, que tem este comportamento lá que eu mostrei para vocês, né? Essas interações são muito, muito, muito importantes. Tá? Por exemplo, ele cita aqui o caso das moléculas, que quando os átomos se unem para formar uma molécula, essa força de interação entre os átomos são forças de origem elétrica. Tá? Então, deixa eu colocar aqui um exemplozinho de molécula. Bom, eu estou falando, supondo que você já tem um conhecimento sobre essas cargas elétricas, átomos, moléculas. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Então, quando a gente constrói uma molécula desse tipo aqui, as forças que ligam uma molécula, um átomo ao outro para formar essas moléculas, são forças de origem elétrica ou eletromagnética, só que a gente não está falando disso ainda. Tá? Então, as interações aqui numa molécula, elas são interações de origem elétrica, principalmente de origem elétrica. Tá? Na prática, quem manda aqui nessas interações dos átomos são as interações elétricas. Tá? E aí, bom, como é que, historicamente, como é que a gente pode entender isso aqui, né? Essa situação aqui, cadê? Como é que a gente pode entender essa situação aqui? A gente diz assim, tanto o balão, quanto a blusa, quanto a parede, eles são feitas de átomos. Então, eu estou supondo também que vocês já estão familiarizados com esse conceito de átomos. Se alguém tiver dúvida, avise. Tá? Eu não sei, estou supondo isso. Tá? Então, esses materiais, como esses que estão aqui, eles são compostos de átomos, e aí, historicamente, a gente viu, quer dizer, a gente não viu, mas eu acho que vocês já viram isso em algum lugar, que os átomos, um modelozinho simples, são compostos pelos núcleos. Um átomo vai ter o núcleo,
e vai ter os elétrons girando ao redor do núcleo. Tá? O núcleo é composto de prótons e nêutrons, e essas órbitazinhas vão ter elétrons. Então, o núcleo, a carga do núcleo são as cargas positivas dos prótons. Os nêutrons que estão aqui dentro do núcleo não têm carga elétrica, então o nêutron, simplesmente por isso que o nome é nêutron, ele não contribui para a carga elétrica. Tá? E os elétrons que ficam girando em torno do núcleo têm carga negativa. Tá? Então, esse modelo, eu estou supondo que vocês já têm uma familiaridade. Eu não sei, isso daqui eu estou chutando. Tá? Se alguém tiver dúvida, fala. Tá? Então, cada átomo de um determinado material é composto desses átomozinhos que a gente pode pensar, assim, de uma maneira simples, que são coisas desse tipo aqui. Eles têm um núcleozinho positivo, e aí nesse núcleo positivo a gente tem os prótons e os nêutrons, tá? Lá no núcleo, e girando em torno do núcleo a gente tem os elétrons. Tá? Só um detalhe aqui para vocês. Esse modelo aqui, hoje, ele pode até servir para explicar alguma coisa, mas ele não é o modelo final que a gente tem hoje a respeito de constituição de átomos. Tá? Isso aqui é só para entender melhor a coisa. Então, cada pedacinho de matéria é composta desses átomos, Os átomos têm cargas positivas lá no núcleo e cargas negativas girando em torno do núcleo. As cargas positivas são os prótons e as negativas são os elétrons. Tá? Então, esse modelinho aqui é bom para entender assim, o que se passa. Tá? Então, a gente tem este modelozinho. Esses elétrons aqui, a gente pode tirar um elétron desse, do átomo, tirar ou colocar. Né? Então, deixa eu só tirar aqui um elétronzinho. Este elétronzinho, ele pode ficar rodando por aí, pode passar para outro átomo, pode passar para outras órbitas que tem aqui. Então, a gente pode tirar um elétron de um átomo. O elétron são essas carguinhas negativas que tem aqui, as bolinhas azuis. Cada bolinha azul a gente pode associar a um elétron, e cada bolinha vermelha poderia ser, por exemplo, um próton. Poderia, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Então, esse é o modelo que a gente vai usar do átomo. E aí, quando a gente liga átomos para compor moléculas, deixa eu só ver aqui onde é que eu estava. Quando a gente une átomos para compor moléculas, esses átomos são ligados entre si por forças elétricas. Tá? Esse modelinho aqui, é como o livro está falando, é parecido com um modelo, vou até colocar aqui, com o modelo da órbita de um planeta em torno do Sol. Vou colocar aqui para vocês. Aqui. Então, o modelinho seria isso daqui. O núcleo positivo e com cargas neutras, que são os nêutrons, e o elétron, que é carga negativa, girando em torno do núcleo. Então, isso é só um modelo. Na prática, a gente sabe que não é assim, exatamente assim, e, além disso, o núcleo atômico ele é muito menor do que essas órbitas dos elétrons. Na prática, ele é muito, muito menor.
tem um exemplo que diz que se, por exemplo, o núcleo fosse do tamanho de uma bola de beisebol, uma bola pequenininha, o átomo como um todo seria do tamanho do Maracanã. Então, essas órbitas aqui dos elétrons, elas são muito maiores do que as dimensões dos núcleos. Tá? Deixa eu ver aqui, tá. Ok? Então, as interações que a gente vê no nosso cotidiano, principalmente são devidas a essas interações elétricas, entre cargas elétricas positivas e negativas. Né? Com essa condição aqui de que as cargas de mesmo sinal, elas se repelem e as cargas de sinal contrário se atraem. Que é isso aqui. Tá? Então, as forças podem ser de atração ou de repulsão entre cargas elétricas. Tá? E aí, usando essas forças de atração e repulsão, a gente pode construir um monte de moléculas, zilhões de moléculas. Tá? Entre as quais essas aqui na parede, no balão e na blusa. Tá? São interações elétricas, principalmente isso. E tirar isso aqui. Carga elétrica, conservação da carga. Essa lei de conservação, ela diz basicamente que essas cargas elétricas, elas não podem ser criadas a partir do nada, nem destruídas. A gente não pode pegar, por exemplo, uma carga elétrica e sumir com ela, isso é proibido. A gente pode até jogar ela para algum lugar, colocar dentro de um fio, em algum lugar, numa nuvem, mas elas não vão desaparecer nem aparecer. Então, isso que é conservação da carga. Tá? Isso, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço... Deixa eu resetar aqui. Inicialmente, tem um monte de cargas azuis na blusa. Quando eu esfrego o balão, ó, as cargas azuis vão sumindo, entre aspas, da blusa. O que aconteceu com essas cargas azuis? Que não estão mais na blusa. Elas desapareceram? Não, elas não podem desaparecer, elas foram para o balão. Tá? Então, o que houve aqui é só uma redistribuição de cargas. Tá? As cargas elétricas negativas foram para o balão e as positivas ficaram lá na blusa. Tá? Deixa eu ver aqui. O que ia falar? Não pode destruir isso. Ah, tá. Outra coisa experimental é as cargas que são mais facilmente movimentadas, as cargas mais fáceis para a gente movimentar, são os elétrons. Tá? Isso porque os elétrons estão distantes, entre aspas, do núcleo, então a interação deles com o núcleo é pequena, e além disso eles ficam próximos de outros átomos, que estão ali por perto. Então é mais fácil colocar o elétron de um lado para o outro, do que pegar o núcleo e ir para um lado para o outro. Porque o núcleo também é muito mais pesado do que o elétron. Tá? Então é mais fácil mexer com o elétron do que mexer com o núcleo. Deixa eu ver aqui. Ou seja, nessa simulação aqui, ó, a gente pode ver que quem está passando da blusa para o balão são os elétrons. As cargas positivas, elas ficam paradinhas lá. Tá? Por que isso? Porque essas cargas positivas são as cargas que estão lá dentro do núcleo. E o núcleo é pesadão, o núcleo é muito pesado. É tipo o Sol e a Terra. O Sol é muito mais pesado do que a Terra. Então é mais fácil mexer com os elétrons do que mexer com os núcleos. O elétron tem carga negativa e os núcleos têm carga positiva. Então é mais fácil transportar cargas negativas do que cargas positivas. Tá?
Isso considerando os átomos de uma substância. Tá? É muito difícil tirar os núcleos daqui do átomo, vou colocar para cá. Isso é muito difícil, porque ele é muito pesadão. Além disso, eles estão grudados com os outros para formar uma substância. Né? Então, aqui, por exemplo, esses núcleos são os núcleos dos átomozinhos que formam a blusa. Se eu tirar o elétron da blusa, não tem problema, o elétron é bem pequenininho. Mas se eu tirar muitos núcleos, aí eu vou fazer um buraco na blusa. Porque o núcleo é a essência, é o caroço do elétron, do átomo, aliás. Se eu tiro o elétron, o núcleo de lá, eu vou ter que tirar o átomo inteiro. Então, eu vou fazer um buraquinho aqui na blusa. Tá? Já os elétrons, não. Os elétrons podem passar de um lugar para o outro. Como eles são muito pequenininhos, não tem esse problema de fazer um buraco, sei lá, em algum lugar, se eu tirar elétrons dessa coisa. Tá? Por exemplo, num fio elétrico, num fio condutor, cadê o condutor? Só ver aqui. Onde é que está isso aqui? Não encontrei. Vou ver aqui onde é que eu estava. Ah, tá. Então, essa conservação da carga, a carga elétrica total, tanto as cargas positivas quanto as negativas, elas não podem simplesmente aparecer ou desaparecer, elas podem ir de um lugar para o outro, como é o caso aqui, né? Mas elas não podem simplesmente sumir do mapa. Tá? E isso é chamado de conservação da carga elétrica. Tem a outra animaçãozinha aqui, deixa eu ver. É o John Travolta. Esse cara aqui, ó. Isso acontece em lugares de clima mais seco. Aqui no Pará é complicado por causa da umidade. Então aqui, por exemplo, é só ó. Quando o cara esfrega o pé no tapete, os elétrons saem do tapete e vão para a roupa do cara. Tá? Os elétrons, como eles têm cargas iguais, eles se repelem. Então, eles ficam doidinhos para sair daí. Tá? Só que no tapete já tem um monte de elétron, mas no dedo do cara não. Não tem. Nem nessa maçaneta. Então, o que a gente pode fazer é assim, enche o cara de elétrons. Bom, e aí, quando ele fica muito cheio de elétrons, por causa da repulsão, os elétrons vão passar do dedo dele para a maçaneta. Tá? Ou seja, eles simplesmente não desapareceram, eles vão de um lugar para o outro. Certo? E aí, esse movimento aqui que você vê é o que a gente chama de corrente elétrica. Né? Na verdade, só olhando isso aqui, os nossos movimentos, mão, pé, tudo, eles são de origem, a origem dele tem eletricidade lá, ou seja, nós somos uma máquina elétrica, os nossos músculos trabalham através de correntes elétricas. Né? O cérebro manda uma corrente para o dedo e aí o dedo se contrai. É assim que a gente funciona, por causa dessas interações elétricas. Tá? Bom, e aí é isso aqui. Aqui, por que os elétrons vão embora? Porque eles se repelem, então eles estão doidinhos para ir um para cada lado. Tá? Então, essa daqui é repulsão. Aqui, por que o átomo... Deixa eu recomeçar isso. Supondo que seja um átomo, só para ficar mais fácil para entender.
né? Aqui, o núcleo que é positivo atrai o elétron negativo. Então, o elétron fica girando em torno do núcleo porque eles têm cargas de sinais contrários. Tá? E aqui, na outra simulação, os elétrons, eles repelem elétrons. Ó. Quando chega o balão perto da parede, os elétrons da parede eles são empurrados por causa de força de repulsão. Tá? E aí, deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. E aí tem uma formulinha para essa força de atração ou repulsão. Por exemplo, os elétrons dessa blusa aqui, como eles se repelem, eles estão tentando sair da blusa e cada vez vão se distanciar um dos outros. Tá? Então, quando chega um balão por lá, vai todos os elétrons para o balão. E aí os elétrons do balão também tendem a se repelir entre si. Por outro lado, esses elétrons azuis, eles são atraídos pelos prótons vermelhos. Então, a gente tem tanta força de repulsão aqui entre os elétrons, quanto as forças de atração. Tá? E aí a gente sabe uma formulinha para determinar a intensidade dessas forças de atração ou repulsão. Ou seja, qual é a força entre os elétrons aqui, qual é a força entre os elétrons e os prótons do balão e da blusa. Tá? Tem uma formulinha para a gente saber a intensidade dessas forças. Que é essa força, essa lei aqui, que é a lei de Coulomb, tá? Que dá a intensidade da força, ou seja, se é força de atração, vou colocar duas partículas aqui, né? Uma partícula positiva, deixa eu fazer assim, Ctrl+. Colocar uma partícula positiva e outra partícula negativa. Tá? Então, essas duas partículas de cargas opostas, elas vão se atrair. Vamos colocar aqui assim. Ou seja, a força entre elas vai ser de atração, porque essas duas partículas têm cargas opostas. Então, tem uma partícula positiva aqui, que é o próton, tem uma partículazinha negativa, que é o elétron. Tá? E aí, como são cargas diferentes, entre essas duas cargas vai haver uma força e, experimentalmente, a gente sabe isso. A força, ela vai ter a direção da linha que une as partículas. Então, a força no próton devido ao elétron, ela está para cá, em cima dessa linha, e a força que o próton faz do elétron e que o elétron faz no próton, essas duas forças vão estar em cima dessa linhazinha aqui. Tá? Isso é um fato da natureza. E, além disso, vão ser forças de atração. Né? Coloquei aqui. Forças de atração. Então, o elétron está puxando o próton. E o próton está puxando o elétron. Assim. Então, isso porque são duas partículas de mesma carga. Aliás, de cargas contrárias. Se fossem de mesma carga, as duas positivas ou as duas negativas, essas forças seriam forças de repulsão. Tá? Isso se as cargas fossem as duas de mesmo sinal. Por exemplo, as duas positivas aqui. Aí seriam forças de repulsão. Tá? Então, ou as forças são assim, como eu desenhei agora,
entre cargas de mesmo sinal, as duas positivas ou as duas negativas, ou elas são forças de atração quando as cargas têm sinais contrários. Tá? E a intensidade dessas forças é dada pela lei de Coulomb, que é essa daqui. A lei de Coulomb diz que a força de interação entre partículas elétricas, seja de interação ou de repulsão, o módulo da força, ou a intensidade da força, ou o comprimento do vetor força, entre aspas, só o comprimento entre aspas, é dada por essa leizinha aqui. É uma constante vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, dividido pela distância ao quadrado. Esse desenho aqui é a distância entre as duas cargas. Tá? Então, essa distância aqui é o que a gente chama de desenho. Tá? E a lei de Coulomb pega esses valores de carga, multiplica um pelo outro, multiplica por um K, que é uma constante, e divide pela distância ao quadrado. Isso vai dar a intensidade da força. Se é 5 newtons, 10 newtons, etc. E tal. Ok? Esse K tem um valorzinho, e isso daqui é tudo experimental, a gente consegue determinar ele experimentalmente no laboratório. Basta medir a força. Essas cargas, elas também são conhecidas, tanto as cargas dos elétrons quanto as cargas dos prótons, Q1 e Q2. Então, são cargas conhecidas. Ou seja, o valor dessas cargas aqui, tanto das vermelhas quanto das azuis, são valores conhecidos. Tá? Isso experimentalmente. Essas cargas são medidas, só para lembrar, no SI, elas são medidas em coulombs. Depois eu vou colocar o que é um coulomb. Tá? Primeiro esse K, que é uma constante universal. Esse K tem esse valor aqui, é grande pra caramba. Né? E teste, condutores. Ah, tá. Bom, então o que é condutor isolante? É basicamente isso aqui. O condutor, ele permite que os elétrons passem através dele. Tá? E os isolantes não permitem que os elétrons passem. Isso se as cargas que estiverem se movendo forem elétrons. A gente pode ter, por exemplo, uma descarga de cargas positivas, uma corrente elétrica em uma solução, e aí quem vai estar se movendo lá na solução vai ser os prótons, ou ânions, qualquer coisa, ânions, íons, né? Vou colocar aqui, só para a gente ver, corrente em íons. Vamos ver o que eles têm aqui. Só para a gente ver um exemplo de movimento de cargas que não são de cargas negativas. Aqui quem se moveu, só para lembrar, foram as cargas negativas. Elas saíram da blusa e passaram para o balão. Então, quem se moveu foram as cargas negativas. Mas também a gente pode ter movimento de cargas positivas. Deixa eu só ver aqui. O cara faz no laboratório, não dá para, obviamente, não vai fazer isso. Que é o que acontece, por exemplo, em baterias, né? Lá dentro tem o ácido, deixa eu só ver se esse cara vai mostrar. Essa solução aí tem... tá aí, ó. Passou corrente através da solução.
E aí, quando passa a corrente, num meio como esse, aqui um meio líquido, pode ser que sejam cargas positivas ou cargas negativas. Tá? Aqui, nesse exemplo, já é um exemplo mais, já vai mais para o lado da química, né? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Tá? Então, isso aqui é um exemplo onde quem está se movendo são as cargas, sei lá, positivas. Não sei quem não viu. E vou pegar um outro exemplo aqui. Resistência. Difusão. Tá aqui. Então, essa corrente elétrica que a gente conhece nos fios elétricos são correntes de elétrons. Quem se move num fio elétrico são os elétrons. Os elétrons vão pulando de um átomo para outro átomo. Estou meio lento aqui. Caramba, está demorando isso. Acho que o meu filho está vendo filme na televisão, na internet. Está demorando muito. Era só para mostrar que aqui, em situações como essas, aqui, quando a gente liga um circuito, quem se move nesse circuito são as cargas negativas, que são os elétrons. Tá? E aí, as substâncias podem ser divididas em condutores, isolantes. Os condutores não permitem passagem de carga elétrica, tipo plástico, madeira, né? E esses são os isolantes. E os condutores permitem passagem de cargas elétricas, tipo fio de cobre, alumínio, ferro, esse tipo de coisa. Soluções também iônicas, tipo essa que o cara estava fazendo aqui. Então, o que a gente tem aqui então esse negócio aqui permite a passagem da corrente elétrica. Então, ele está funcionando como um condutor de energia elétrica. Essas torres que a gente vê aqui no Pará, né, aliás, eles têm uma das energias mais caras, também pelo tamanho do estado. Né? E os semicondutores, a gente usa eles basicamente porque a gente pode controlar as correntes, o comportamento elétrico deles, ou seja, se eles vão se comportar como condutores ou isolantes. Então, esse tipo de material são os semicondutores que a gente pode ver aqui, são os transistores ou, sei lá, zilhões de tipos de semicondutores. E os supercondutores, esses semicondutores, eles permitem ou não a passagem de corrente de acordo com o que a gente faz com eles. Por exemplo, num transistor desse aqui, ele permite a passagem de corrente entre duas perninhas, quase sempre essas perninhas das extremidades, a primeira e a terceira. Isso quando a gente aplica uma correntezinha aqui na perninha do meio. Então, enquanto não aplica, ele se comporta como isolante. Quando aplica uma corrente aqui no meio, ele vai se comportar como um condutor. Então, isso é
são os semicondutores. Os supercondutores são aqueles que permitem a passagem de corrente sem nenhum atrito, nenhuma perda de energia. Tá? Porque nessas coisinhas aqui, transistores, resistores, deixa eu ver se já tem lá, se já pegou o resistor. Normalmente, quando a gente passa uma corrente por um condutor qualquer, existe uma perda de energia por causa da interação entre as cargas e os átomos. Deixa eu ver se eu construo aqui um negocinho. Vou colocar um fiozinho aqui, esse fio vai conduzir a eletricidade. Fio. Uma lâmpada. Outro fio. Outro fio aqui. E aí eu digo uma pilha. Como é que eu desligo isso? Pronto. Aqui não está passando corrente elétrica. Ou seja, os elétrons estão todos quietinhos lá no material. Quando a gente encosta esse fio aqui, começa um movimento de elétrons, e aí esses elétrons passam por esse resistorzinho aqui. Deixa eu colocar. Passam por essa pecinha aqui, passam pela luz, pela lâmpada, tá? E vão de um polo para o outro. Quando existe isso aqui, esse movimento normal de elétrons, por exemplo, nos fios, qualquer aparelho elétrico com corrente contínua, acontece isso. Celular, rádio, LED, sei lá mais o que. Quando tem esse tipo de passagem de corrente, sempre gera uma perda de energia. Por exemplo, aqui na lâmpada que está acesa, por que essa lâmpada está acesa? Porque parte da energia dos elétrons é transformada em energia luminosa, energia eletromagnética aqui nessa lâmpada. Então, isso aqui está transformando a energia dos elétrons em energia luminosa ou eletromagnética, que é o que a gente vê na lâmpada. Então, mas em alguns casos a gente não quer essa perda. A gente, por exemplo, quando eu pego a eletricidade, transporto lá de Tucuruí para cá, para casa, eu não quero perder energia, porque energia custa dinheiro. Então, a gente não quer perder energia. Aí, nesses casos, a gente pode, por exemplo, usar um supercondutor. O supercondutor vai permitir a passagem da corrente sem nenhuma perda. Então, no supercondutor simplesmente não tem, por exemplo, geração de energia eletromagnética, isso se o cara não quiser. Se quiser construir, constrói. Mas, normalmente, só um supercondutor não vai ter nenhum tipo de perda, tá? Na passagem dessas correntes aqui. Então, por causa disso, eles podem ser extremamente úteis. Vou colocar aqui. Essas torres que a gente vê por aqui no Pará, esses fios são super grossos, super caros, justamente para eles não começarem a funcionar como lâmpada. Porque se a corrente aqui fosse muito grande para eles, aí iria acontecer isso que está acontecendo aqui. Eles vão esquentar tanto o fio que esse metal aqui dentro da lâmpada vai ficar em brasa. Aí emite energia. Tá? Só que eu não quero fazer isso num fio elétrico de uma estrada. Não preciso transformar esses fios aqui em lâmpada. Não precisa. Além do que, esse negócio iria queimar. Né? Então, nesse tipo de transporte de energia elétrica, é interessante usar supercondutor. Tá? Só que com a tecnologia de hoje,
são extremamente caros os supercondutores. Tá? Deixa eu ver aqui, fios. Além disso, porque os supercondutores não apresentam perda, eles podem ser super finos. Né? Deixa eu ver aqui, supercondutores e os condutores normais. Deixa eu ver, cadê a comparação entre uma coisa... Ah, tá aqui, ó. O cara troca um fio desses aqui, fio entre aspas, isso aqui é um negócio, né? Ele pode trocar isso daqui, um cabo dessa grossura, por um cabinho do tamanho da espessura de uma caneta, por exemplo. Se fosse supercondutor. O problema é que esse fiozinho supercondutor é extremamente caro. Tá? Então, isso é legal, porque além de não ter perda, a gente vai usar muito menos material do que num condutor normal. Tá? E o condutor normal ele tem que ser grossão assim, para que ele não acabe se transformando numa lâmpada temporariamente. Né? E aí ele vai acabar queimando. Tá? Então, tem condutor, isolante, supercondutor e semicondutor. Semicondutor, eletrização. Como é que a gente pode fazer com essas cargas elétricas para elas passarem de um lugar para o outro? Né? Como é que funciona esse negócio aqui? Né? Aqui a gente pode dizer, olha, o balão ele se encheu de carga negativa. Então, uma outra maneira de dizer isso é dizer, o balão foi eletrizado. Ele se encheu de cargas elétricas. E também a blusa. A blusa, as cargas elétricas negativas saíram da blusa, então a gente pode dizer que a blusa foi eletrizada positivamente. Tá? Inicialmente a gente tinha coisas em repouso, está todo mundo neutro, ou seja, a soma das cargas positivas é igual à soma das cargas negativas, então a carga total dá zero. Por exemplo, mais 5, menos 5, mais 5, menos 5, mais 5, menos 5. O resultado disso é zero. E no balão também. 4 cargas positivas, 4 cargas negativas. Então a carga média do balão é zero, a carga média da blusa é zero. Mas quando a gente faz isso aqui, essas cargas deixam de ser zero, aí a gente diz que a gente eletrizou o balão e a blusa. Tá? Ou seja, isso daqui a gente chama de eletrização por contato. A gente encosta aqui e vai, quando esfrega o balão, a gente vai passando cargas da blusa para o balão. Então, isso daqui é uma eletrização por contato. Aqui, deixa eu ver aqui. Vou ver se esse daqui ele funciona com gato também. Não sei se não. Já tem um negócio quieto. Tem uns videozinhos interessantes para a gente ver aqui, ó. Eu não sei qual é, mas enfim. E esse fenômeno aqui, ele acontece com gato também. Isso daqui é só vocês procurarem depois no YouTube. Por causa dessa eletrização, o balão vai grudar no gato. Então, tem um monte de filminho do pessoal fazendo esse tipo de experiência com gato. O balão gruda nele. Tá? Por causa de forças elétricas. E aí, isso daqui a gente chama de eletrização por contato. Aqui.
indução, a eletrização por indução é sem contato, que é o que acontece aqui entre o balão e a parede. Ó. Os elétrons da parede, eles não podem sair de lá, porque a parede não é condutora, ela não permite o movimento de elétrons. Mas quando eu chego, o movimento assim, de formação de corrente, quando eu aproximo o balão de lá, eu vou espantar as cargas negativas da parede. É isso que vocês estão vendo aqui. Então, aqui, o balão está espantando as cargas negativas para longe dele. Então, eu vou dizer que eu estou eletrizando a parede por indução. Ou seja, as cargas não estão saindo da parede, mas elas estão se reorganizando lá, de maneira que essa região aqui perto do balão, ela vai ficar mais positiva do que negativa. Por quê? Porque as cargas negativas fugiram por causa da repulsão aqui com as cargas do balão. Então, esse tipo de eletrização, que gera, por exemplo, uma carga positiva na parede, a gente chama de eletrização por condução. Tá? E aqui é por atrito ou por contato. Tá? E aqui é por indução. Deixa eu ver. Isso aqui são aquelas experiências de pente com cabelo, esse tipo de coisa. Polarização, tá. Essa polarização é o seguinte. Por exemplo, se a gente pegar uma molécula tipo... Vou pegar aqui. Uma molécula de água. Você tem a molécula de água, H2O, ela tem essa cara aqui, ó. Tá? Ela não formam uma linha reta. Os átomos de hidrogênio, eles são um pouquinho tortinhos um em relação ao outro. Qual é a coisa aqui interessante? É que os elétrons do hidrogênio e os elétrons do oxigênio, eles vão se arrumar aqui dentro de maneira que uma parte da molécula vai ficar mais positiva ou negativa do que a outra. Isso por causa dessa estrutura da molécula de água. Então, vai ter um lado da molécula que vai ter mais carga positiva e um lado que vai ter mais carga negativa. Tá? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Ainda é água. Tem vários exemplos, mas aqui, por exemplo, isso aqui e isso aqui. Tá? Aqui, por exemplo, cada uma dessas elipsezinhas, né, essas moléculas, que são essas elipses, a carga total delas é neutra, porque ela tem carga negativa e carga positiva. Aí, quando a gente somar essas duas cargas, elas se anulam, e aí cada elipsezinha dessa tem uma carga neutra, nula. Tá? Só que quando eu chego essas moléculas perto de cargas positivas, por causa da repulsão, essas cargas positivas aqui vão repelir as cargas positivas da molécula, e aí a molécula vai ficar com um lado mais positivo do que o outro. Tá? Ou seja, a carga não sumiu, ela só se rearranjou de maneira que uma molécula fique mais positiva do que a outra. Ou ainda, esse tipo aqui, o balão, as moléculas aqui, os elétrons e os prótons, eles têm um arranjo de forma que esse balão ele tem mais carga negativa do lado do que no outro. A mesma coisa aqui na parede. A parede vai ter uma região com mais carga positiva e menos negativa,
do que as outras regiões da parede. Tá? Então, aqui a gente está falando que estou induzindo uma carga. E o balão aqui vai ficar polarizado, essas moléculas vão ficar polarizadas, ou seja, elas vão ter um polo negativo e um polo positivo. Tá? E a polarização da carga. Isso aqui é essa explicação que eu estou mostrando para vocês do balão. Tá? Bom, então isso, deixa eu ver aqui, 52. A gente viu a lei de Coulomb, que é essa leizinha que vai dar força entre duas cargas. Cadê isso aqui? Aqui. Isso daqui é a intensidade da força. Essa força vai ser de repulsão se as cargas estiverem mesmo sinal, ou atração se as cargas tiverem sinais contrários. Tá? E a intensidade dessa força é dada por isso aqui. Ou seja, quando eu pego duas cargas negativas, sinais contrários, negativo e outra positiva, é fácil calcular, de colocar a força que uma exerce na outra. É fácil a gente calcular isso. Aqui, por exemplo, seriam esses vetorezinhos azuis. Então, o núcleo faz uma força no elétron e o elétron faz uma força no núcleo. Os comprimentos dessas setinhas, ou seja, os módulos desses vetores, são dados pela lei de Coulomb. Então, os comprimentos, módulos ou intensidades dessa força elétrica é dado de acordo com essa equação aqui da lei de Coulomb. Tá? Então, isso é uma interpretação para o que está acontecendo aqui, por exemplo. Aqui ou aqui. Então, essas partículas fazem forças umas nas outras. Ok? Então, é isso aqui. Tá? E aí, essas forças obedecem à lei de Coulomb. Essa lei de Coulomb, nessa forma que está aqui, ela dá só o módulo da força. Depois tem que ver se ela é de atração ou repulsão. Agora, uma outra interpretação para essa situação aqui é a seguinte. A gente pode dizer, olha, cadê a outra linha? A gente pode dizer assim, deixa eu ver se dá para tirar esse elétron aqui. Essa partícula aqui. Não, ela não sai. A gente pode interpretar essa situação aqui. Deixa eu ver se dá um. A gente pode dizer o seguinte: olha, essa carga central, essa carguinha amarela, ela gera um campo em volta dela. Em vez dela fazer força nessa partículazinha aqui, o que ela vai fazer é gerar um campo de força em torno dela. Tá? Ou seja, uma carga gera um campo de força em torno dela. Aí, essa outra carguinha pequenininha aqui, eu vou colocar essa carguinha pequenininha no campo elétrico produzido pela carga amarela. Isso é outra interpretação. Em vez de dizer que um faz força no outro, eu digo que uma está no campo elétrico produzido pela outra. Deixa eu ver aqui qual é a animação que tem de campo elétrico. Aqui. Como é que a gente pode entender essa situação? Eu posso dizer assim, olha, o lado positivo da pilha, ele tem um monte de carga positiva. Ou então, eu posso dizer, o lado positivo da pilha tem falta de elétron, falta de cargas negativas. Então, como está faltando carga negativa, sobra um monte de carga positiva aqui.
A mesma coisa com polo negativo, ou seja, o polo negativo vai ter excesso de elétrons ou falta de prótons. E aí, como esses elétrons daqui se repelem, vai todo mundo para essa plaquinha aqui. Eles vão tentar fugir uns dos outros, por causa dessas forças de repulsão. E aí, quando acontece isso, deixa eu ver aqui, quando acontece isso, a gente fala que um faz força no outro. Tá? Então, essas cargas positivas estão fazendo forças de atração nas cargas negativas. Isso é uma maneira de ver. E aí, essas forças obedecem à lei de Coulomb. F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Em módulo, né? Módulo da força. Outra coisa, uma outra interpretação disso aqui é dizer, olha, essas cargas positivas e negativas, elas geram um campo ao redor delas. Não importa se tem carga negativa lá do outro lado. A carga positiva produz um campo ao redor delas. A mesma coisa com a negativa. A negativa produz um campo de força ao redor delas, que são esses vetorzinhos que estão aqui. Tá? Então, esses vetores são vetores de campo que estão saindo da carga da placa positiva e indo para a carga negativa. A gente representa esses campos com vetores. Tá? Você já sabe que tanto a força é um vetor. Né? A força tem módulo, direção e sentido. Então, força é um vetor. Da mesma forma, o campo elétrico também. Ele tem módulo, direção e sentido e obedece às leis de adição dos vetores. Adição e multiplicação. Né? Então, o campo elétrico, assim como as forças, o campo elétrico tem um comportamento vetorial. Eles têm módulo, direção e sentido e obedecem às regras de soma e multiplicação dos vetores. Tá? Então, te diz que as cargas elétricas positivas produzem um campo e as cargas negativas também produzem campo. Tá? Se tem outra placa lá, isso não importa. Importa que ela está gerando um campo. Deixa eu ver aqui. Cadê a corrente elétrica? Campo elétrico. Ah, tá aqui. Carga. Vamos ver isso aqui. Caramba, estou demorando muito isso. Não sei, deixa eu ver se tem uma figurinha aqui, que é também bonitinha. É essa figurinha aqui. As cargas positivas geram um campo elétrico ao redor delas, e esse campo elétrico ele tem um caráter vetorial. Então, o campo da carga positiva vai se comportar como um vetor, como, na verdade, um campo vetorial, que são essas setinhas aqui. E a mesma coisa na carga negativa. Se eu pegar só a carga positiva, ela continua com o campo dela. Né? Ou seja, eu posso ver essa situação aqui só do lado positivo, só do lado negativo. Se eu tiver uma carga elétrica positiva sozinha, ela vai gerar um campo elétrico. Deixa eu ver se já está funcionando lá esse negócio aqui. Se eu pegar só uma carga positiva sozinha, ela vai gerar um campo elétrico, que são esses vetores aqui. Não importa se tem outra carga lá, carga negativa ou positiva. A carga sozinha gera um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem um caráter vetorial. Né?
é esse aqui. Ele tem esse tipo de comportamento. A mesma coisa da carga negativa, ela também gera um campo, só que os vetorizinhos estão ao contrário agora, né? Então, esse monte de vetores que a gente está vendo aqui é uma representação do campo elétrico, que pode ser esse campo negativo, de cargas negativas, ou campo de cargas positivas. Esse campo existe mesmo se houver ou não uma outra carga lá pelas redondezas, né? Então, aqui tem outras cargas, então tem uma força, essa força de atração, etc. Ou então eu digo, olha, uma carga, que é a carga negativa, ela foi colocada lá no campo da carga positiva, ou seja, a carga positiva gerou um campo, e aí eu coloco a carga negativa lá nesse campo. É isso aqui. Tá? Então, aqui é uma interpretação já de campo elétrico. Polarização. Polarização está aqui, um desenhinho, a molécula vai ficar com, o átomo vai ficar com um lado mais positivo do que o outro. Aqui a mesma coisa, o pente vai ficar com um lado mais positivo do que o outro, uma folha de papel vai ficar com um lado mais positivo do que o outro. E aí isso a gente chama de polarização. A gente está polarizando. O campo elétrico são esses vetorizinhos aqui. Então, esse monte de vetores, na verdade, são infinitos vetores, porque a gente tem... Ai, caramba, eu fui cruzar minha perna aqui, quase que eu morro de cãibra. São infinitos vetorizinhos, ou seja, o campo elétrico ele preenche todo o espaço em volta da carga. Tá? A mesma coisa com a carga negativa. Esse número finito de vetores é só uma representação, para a gente entender o que está se passando. Tá? E aí, como é que a gente... Aqui a analogia que eu estava falando, né? Esse modelo do átomo aqui é muito semelhante ao modelo planetário. Tá? O elétron numa órbita em torno do núcleo, ou então um planeta, um satélite, numa órbita em torno do planeta dele. Lua e Terra, ou a Terra e o Sol. Tá? Então, aqui. Tá. Como é que a gente calcula o campo elétrico? A gente calcula assim, pega uma carguinha, vou colocar aqui uma carga positiva, pego essa carga positiva, coloco essa carga positiva nas proximidades de uma carga negativa, ou pode ser eu colocar aqui uma carga positiva. Eu coloquei, já vou colocar uma positiva e uma negativa. Coloco essa carga positiva próximo da outra carga. Essa carga aqui é chamada carga de teste, ou carga de prova, esse quezinho aqui. Bom, então eu tenho duas cargas aqui, né? Vou chamar de Q1 e Q2. Como a gente já sabe que essas duas cargas vão interagir eletricamente. Nesse caso aqui são forças de repulsão, porque as cargas têm o mesmo sinal. Então vou ter o Q1 e o Q2. Tá? Já sabemos que essa força de repulsão, então as forças aqui vão ter esse comportamento. Tá? Cargas de mesmo sinal, com repulsão entre elas.
E aí, essa carga 2, eu vou chamar de carga de teste. Vamos supor que eu quero medir qual é o campo da carga Q1, que a carga Q1 faz aqui onde está o Q2. Qual é o campo dessa carga Q1, qual é o campo que a carga Q1 faz. Como é que eu faço para determinar esse campo? Eu coloco uma outra carga lá, vou chamar aqui de ponto P. Quero saber qual é o campo gerado no ponto P. Como é que eu faço isso? Tenho a minha cargazinha lá original, e aí eu pego uma outra carga positiva, essa aqui, e coloco lá no ponto P. Então, peguei uma carga positiva, pequenininha, e coloquei no ponto P. Essa carguinha Q2 vai ficar sob a ação de uma força, que é esse vetor aqui. Tá? Então, isso aqui é o vetor força. Essa força eu já conheço, que é a lei de Coulomb. F igual a K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Né? E o D, só para lembrar, é essa distância aqui, entre as cargas. Tá? Então, conheço a força, eu quero saber qual é o campo da carga Q1, o campo gerado pela carga Q1. Como é que eu faço? Eu pego uma carga de prova, pequenininha, coloco ela próximo do Q1, essa carga de prova pequenininha vai ficar sob a ação de uma força, tá? E aí, para eu achar o campo aqui no ponto P, basta eu pegar essa força e dividir pelo valor do Q2. Ou seja, quem é esse F aqui? F é o módulo dessa força. Módulo. Q, quem é Q? Esse Qzinho aqui. É a minha carga de prova, que é esse Q aqui. Tá? Q2, a gente chama de carga de prova. É só para ver se lá tem um campo ou não. Tá? Como é que a gente faz para saber se aqui nesse ponto P tem um campo ou não? Pego uma carguinha pequenininha, coloco lá nesse ponto, vejo se essa carguinha está sob a ação de uma força. Se não tiver, não tem campo. Se essa carga de prova está sob a ação de uma força, basta eu pegar o valor da força e dividir pela carga. Quando eu dividir a força pela carga, eu vou ter esse campo elétrico. Ok? Essa relação que está aqui é uma relação escalar, ou seja, é só entre os módulos, módulo da força e módulo do campo elétrico. Mas ela vale também para os vetores, ou seja, fisicamente eu sei que a força é um vetor. Então, vou ter um vetor força e vou ter um vetor campo elétrico. Quando eu divido a força pela carga, eu tenho um outro vetor, que é, por definição, o vetor campo elétrico. Tá? E essa forcinha aqui, essa forcinha eu não quero saber, porque eu só quero carga gerada pelo Q1. Tá? Se eu considerar esse outro vetorzinho aqui, quem gera essa forcinha aqui não é o Q1. Quem gera essa forcinha daqui é o Q2. Então, essa forçazinha aqui, ela vai responder pelo campo elétrico produzido por esse Q2. Tá? Ou seja, não é um campo do Q1, é um campo do Q2, é um campo gerado pela carga Q2. Se eu quero saber o campo elétrico produzido por uma carga Q1, o que eu tenho que fazer é pegar uma outra carguinha, coloco lá perto do Q1, essa carguinha vai ficar sob a ação de um vetor força, tá? E aí, se eu pegar essa força e dividir pelo Q, eu tenho o campo elétrico. Tá? Que é isso aqui. Quando a gente pega um vetor e divide por um número, a gente tem um vetor. Ou seja, se eu pegar um vetor força e dividir por um número Q,
o resultado é o vetor campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é um vetor. E são esses vetores aqui, ó. Vou deixar aqui. Então, esses vetores, eles vêm dessas forcinhas, desses Fs, quando eu pego a força e divido pela carga. Tá? Ou, se a gente quiser, a gente simplesmente esquece a força e pensa só em termos de campo elétrico. Se a gente esquecer força e pensar só em termos de campo elétrico, aí os campos têm essa cara aqui, ó. O campo elétrico produzido por uma carga positiva tem essa aparência. Isso é só uma simulação, porque não dá para desenhar infinitos vetores, né? E o campo elétrico produzido pelas cargas negativas tem essa aparência aqui. Tá? Isso é só uma representação. Ok? Então, assim que a gente define o campo elétrico num ponto. Ou em termos dessa carga de prova, que é esse Q2 aqui, ou simplesmente isso aqui. Ou seja, o campo elétrico de cargas positivas, a gente diz que ele tem um caráter divergente, ele vai divergir da carga positiva, eles vão se afastar, entre aspas, da carga positiva, é para fora. Aqui, né? Então, isso daqui eu chamo de campo divergente, é para fora. E o campo elétrico da carga negativa, a gente vai dizer que ele é convergente. Os vetores convergem para um ponto que é onde está a carga elétrica lá. Tá? Então, isso aqui é um campo convergente de carga negativa. E isso daqui é um campo divergente de cargas positivas. Tá? Carga positiva sempre gera um campo divergente e carga negativa sempre gera um campo convergente. Ok? Então, é isso que diz aqui. É isso aqui, ó, que eu estava falando. Aqui. Campo elétrico de carga negativa é convergente. Campo elétrico de carga positiva, essas setinhas estariam ao contrário. Tá? Aqui ele coloca as duas negativas. Aí, bom, quando a gente coloca um monte de cargas uma perto da outra, o campo vai ser a soma desses dois campos. Então vai ter o campo da carga positiva, o campo da carga negativa, e se eu quiser saber o campo em um pedaço aqui, como é que a gente faz? É só somar os dois campos. Só tem que lembrar que o campo é um vetor, então a soma que a gente está fazendo é uma soma vetorial. Como é que a gente faz essa soma vetorial? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e aí o campo resultante vai do começo do primeiro até o final do último. Ou seja, só para lembrar a soma dos campos elétricos, a gente faz usando soma de vetores. Por quê? Porque o campo é um vetor. Então, se o campo é um vetor, a gente tem que somar ele como vetor. Como é que a gente soma o vetor? Por exemplo, isso aqui vem do campo de uma carga, o vetor A. O vetor B vem do campo de outra carga. Qual é o campo resultante num determinado ponto? É a soma vetorial dos campos. Né? Por exemplo, aqui. Ó. Vou colocar assim, da carga para cá. Eu quero o campo nesse pontinho aqui. Como é que eu faço? Pego os dois campos e somo um com o outro. Como é que a gente soma dois campos? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma
vai do começo do primeiro até o final do último. Então, esse carinha aqui, S, é a soma do campo A mais o campo B. Tá? Que aí gera essas figuras que a gente tem por aqui, ou essas figuras que a gente tem... Cadê? Aqui... Essas figuras, esses arranjos que a gente tem aqui. Né? Isso aqui é só soma vetorial mesmo. Ou seja, isso daqui, essas setinhas, não estão ao léu, elas obedecem regras bem definidas de soma vetorial. Okay. Então, campos resultantes. Cadê o capacitor? Deixa eu só mostrar aquele capacitor. Está aqui, ó. Isso daqui é o campo elétrico. Como é que eu faço para achar esse campo, essas setinhas pretas? Pego o campo das cargas positivas e somo vetorialmente com os campos das cargas negativas. Nessas situações simples, a gente sabe muito bem como fazer essas somas. Então, a gente sabe como o campo vai se comportar. Numa situação mais complicada, desse tipo aqui, aí tem que tomar cuidado, tem que fazer a soma vetorial com cuidado. Tá? Linhas de força. O que é linha de força? Bom, eu pego esse campo aqui, ó, um campo maluco, e aí eu vou dizer, olha, esses campos... Eu vou colocar uma primeiro, deixa eu resetar aqui, só para ficar mais simples. Essas linhas de campo aqui são linhas, não são vetores, são linhas, tá? Que são tangentes ao campo em cada ponto. Tá? Ou seja, cada ponto do espaço vai ter uma linha que é tangente ao vetor campo lá naquele ponto. Vou ver aqui uma figurinha. Aqui, ó. Essas linhas aqui que a gente está vendo, aqui no meio, por exemplo, não são vetores. Essas coisas não são vetores. Por quê? Porque isso aqui simplesmente não é um vetor. O vetor é aquele negócio que a gente conhece, é uma setinha retinha, né? Não pode ser uma setinha torta. Então, esses vetores aqui, deixa eu colocar um para cá. Isso aqui, A e B, são os vetores. Por isso que o cara coloca essa setinha em cima. Para dizer que são vetores. Tá? O vetor ele não é torto, ele é uma setinha reta. Tá? Agora, quando eu tenho um campo desse tipo, cadê o campo? Um campo aqui, por exemplo, de um arranjo de cargas, em cada ponto eu vou pegar a linha tangente ao campo. Ou seja, aqui, essas coisinhas tortas não são vetores, mas são linhas orientadas, ou seja, elas têm um sentido preferencial, e em cada ponto do espaço elas são tangentes ao campo elétrico, aqui no caso. Ou seja, o campo elétrico vai ser tangente a essas linhas em cada ponto. É isso aqui. É isso aqui, tá? Aí, em vez de trabalhar com esse monte de vetor, que fica meio complicado, uma outra forma... Cadê aquele monte de vetor? Aqui, em vez de trabalhar com um monte de vetor, a gente pode trabalhar com as linhas do campo elétrico. Que são linhas tangentes a esses vetores em cada ponto. Que são essas linhas cor-de-rosa aqui dessa figura. As linhas são tangentes aos vetores, né?
e são orientadas no sentido do vetor, em cada ponto. Tá? Então, se a gente quiser, a gente trabalha com vetores, se não quiser, a gente trabalha só com as linhas de campo, que são essas linhas. A linha de campo pode ser torta. Eu posso ter uma linha de campo completamente torta, não precisa ser retinha. Deixa eu ver aqui. Pode ter uma linha de campo assim? Pode. Quer dizer, assim não pode. Pode ter uma linha de campo, sei lá, assim. Assim pode, não tem problema. Aí o vetor campo, ele vai ser tangente à linha em cada ponto. Então, linha de campo é uma coisa, campo é outra coisa. O campo são as setinhas vermelhas, a linha de campo é a linha azul, mais o sentido. Essa linha azul vai ter o sentido do campo em cada ponto. Então, a linha azul ela vai ter essas orientações aqui. Tá? Só não pode confundir linha de campo com campo. A linha de campo é tortinha, o campo elétrico é uma setinha. Tá? A linha de campo é essa linha azul e os vetores de campo são essas linhas vermelhas. Okay. Então, vai isso aqui. Então, essas são as linhas de força. Essa blindagem é basicamente dizer que num condutor perfeito, as cargas elétricas vão, como elas se repelem, se eu encher essa esfera, vamos supor, uma esfera condutora, se eu encho ela de elétrons, como esses elétrons se repelem, vai todo mundo para a extremidade, porque é a maior distância entre eles. Estão tentando fugir daí, e aí vai todo mundo parar na superfície dessa esfera amarela aqui. Tá? Ou seja, as cargas elétricas, se isso aqui for um condutor, essas cargas vão para a superfície externa do condutor, por causa da repulsão entre cargas. Tá? Aqui, por exemplo, são cargas elétricas que se acumulam na superfície externa. E aí o cara pode usar isso aqui, esse fenômeno, por exemplo, no avião ou um carro. Esse cara aqui. Ó, o carro tem uma descarga elétrica gigante em cima do carro, mas o cara que está lá dentro do carro não está tomando choque, justamente porque as cargas aqui no carro vão todas para a extremidade. Como o cara está lá dentro do carro, ele simplesmente não vai sofrer nenhuma corrente, não vai pegar nenhuma corrente elétrica nele. Tá? Não vão fazer isso em casa. Né? A mesma coisa com avião. Coloca aqui, avião. O raio pode pegar um avião. E aí, quando acontece isso, o raio vai para a superfície externa do avião. Né? Aqui, na verdade, ele passou da cauda para a ponta da asa do avião. Né? E aí o pessoal que está lá dentro não sente. Só tem que tomar cuidado que isso pode gerar uma explosão do combustível. Aí é outra história. Né? Que é o que a gente chama de blindagem eletrostática. Deixa eu só ver outra coisa interessante, a gaiola de Faraday. Imagens. Está aqui. Também não vão fazer isso em casa. O cara está literalmente dentro de uma gaiola.
e está pegando um monte de raio, e ele não sofre nada porque ele está dentro desse negócio. Por causa da repulsão, os elétrons aqui vão todos para a superfície externa dessa malha aqui. Tá? Não vamos fazer isso em casa. Deixa eu ver o que mais. E pronto, acabamos o capítulo. Agora vamos. Pronto. Vou dar um tempinho, então a gente volta em 15 minutos. Cadê o Eliana? Vou parar aqui a apresentação, daqui a pouquinho eu volto, tá, pessoal? Até mais, 15 minutos de folga aqui.